Bom dia, irmãos. 皆さんおはようございます。 Nós terminamos a série de reflexões na semana passada, falando sobre as marcas, o que é que marca a vida de alguém que teve um encontro de verdade com Cristo. 私たちは先週、このイエス・キリストの印を持っている人たちがどういう印を持っているかということについて話しました。 E nós já estamos em outubro. そしてもう10月に入りました。 Mais do que isso, nós estamos no ano de 2023, já encerrando praticamente o ano. そしてそれにまたもう23年を終わろうとしているのです。 E ao longo deste ano e desses anos, e ao longo, na verdade, da história, a igreja tem pregado sobre vários aspectos da vida do homem. そして長年この教会は人間について話しています。 Com vida familiar, relacionada à vida profissional, vida pessoal. それは教会のメインで、また家族のメインで、また職業のメインで。 Mas já pararam para pensar de onde vem tanta coisa que tem sido falada? では皆さん想像してみたことがありますか？どこからそういういろんなテーマが出てくるのでしょう？ De onde o pastor Naoki, o Josimar, o Fernando, eles tiram esse tempo que as pessoas chamam de palestra, discurso, mas que nós chamamos de pregação. De onde vem? そしてその宣教者たちがこの説教をどこから取り上げるのか。 Na verdade, é de uma fonte só. これは一つの源があります。 Nesse mês de outubro, o mundo ocidental ele comemora o Halloween, no dia 31 de outubro. この今の世の中は10月31日にはハロウィンを祝います。 Que muitas vezes as pessoas não sabem nem de onde veio e qual que é a ênfase dessa festa, como se fosse uma festa qualquer. そしてそれがどこから始まったのか、どういうものであるかを知らないで、ただ祝っているだけです。 Mas a igreja cristã comemora neste ano 506 anos da reforma protestante. そして今年、このプロテスタント改革が506年を迎えているのです。 Que vocês lembram talvez de ter visto, quem não há muito tempo saiu da escola, né? Nas aulas de história sobre o movimento protestante. 皆さんはもうこの、歴史でも見ましたけど、そういうプロテスタントの改革があったということを学びました。 E por que isso, algo tão antigo, é importante para nós hoje? ではなぜそういう古いものが私たちにとって今大切なのでしょうか？ Nós somos bombardeados de novidades o tempo todo. 私たちはいつもそういう新しいものがいっぱい入ってくるのです。 Novos conceitos sobre família, sobre caráter, sobre religião, sobre tudo. 家族について、またそういう価値観について新しい情報が入ってきます。 As novas verdades. 新しい真実。 Que está muitas vezes por trás do tipo, da fala, a gente está em pleno século XXI, você ainda pensa desse jeito? 皆さんは大体もう私たちは今21世紀に生きてるから、なぜあなたはそんな古い考え方をしているのか。 Mas o grande perigo não está naquilo que é tão diferente do que o que a gente pensa. でも問題は私たちが、考えることとそんなに変わっていないということです。 O maior perigo é aquilo que parece ser. このなんていうのですかね、それは似たようなものっていうのが一番の問題です。 Porque o que parece ser costuma custar menos para nós. 似ているようなものが私たちにとってはもっと価値があるのです。 Deixa eu dar um exemplo para vocês. Esse controle aqui, de mudar o slide, esse é já o terceiro que eu tenho. これはスライドを変えるための機械ですけど、これはもう3つ目です。 O primeiro que eu comprei ele custou R$50. まず一番目に買ったのが50レアルでした。 O segundo que eu comprei ele custou 15. 2つ目は15でした。 Esse aqui custou acho que uns R$10. これは10レアルでし Suficiente た。 para ganhar um frete grátis. Mas existe uma grande diferença. Igualzinha, a carcaça é todinha igual. でも本当に外形は全く同じなのです。 Mas a gente já começou a falhar, não tem nem um ano. でももうちょっと故障し始めました。 Há muitas coisas que parecem ser verdadeiras. ですからいくつかのものは真実のように見えます。 Custam menos.
もっと安いのです。 É mais fácil? もっと簡単です。 Mas nem por isso é o certo. だからといってそれが正しいわけではありません。 E a igreja cristã tem se mantido de pé, porque ela tem colocado a sua fonte de inspiração, de verdade, de afirmação na palavra de Deus. なぜこのキリスト教が今まで本当にしっかりしているかと言いますと、それは土台がこの御言葉だからです。 E basicamente foi isso que aconteceu há 506 anos atrás. それが506年前に行われたものです。 Houve movimento de retorno ao que a Bíblia diz. また聖書に戻るっていう動きがあったのです。 Porque haviam coisas parecidas, concorrentes com a palavra de Deus, que pareciam boas, mas na verdade estavam corroendo a vida da igreja por dentro. それはなぜかというと、その当時本当に真実と似ているようなものがあって、それが教会に入り出したのです。 E a gente vive esse tempo ainda hoje. そういう時を今でも生きています。 E a gente precisa retornar para a base. ですから私たちはこの土台に戻るべきです。 E não é porque é básico, não tem valor. Pelo contrário, é o básico que sustenta o restante que vai em cima construído. それは土台だからといって価値がないわけではありません。土台だからこそそこに価値があります。そこから作り上げるからです。 Porque quem nasceu da década de 70 para trás, não precisa nem ser 70, de 80 para trás, o conceito de família era um. 皆さん考えてみてください。80年代から前に生まれた人たちにとっては家族の価値観は一つでありました。 O conceito de criação de filhos era bem diferente do que a gente tem hoje. また今とは全然違う子育てのやり方がありま Hoje した。 pais se preocupem mais em ser aceitos pelos seus filhos, serem amados pelos seus filhos, do que serem aqueles que vão conduzir os seus filhos, mesmo através da disciplina e da correção. 今の親たちっていうのは本当に子どもたちに受け入れられるということを心配して、そういうしつけとかをしなくなってしまいました。 Só que isso também, novamente, não é novidade, porque o próprio povo de Israel experimentou essa vida sem padrões, sem limites. ですからそれは新しいことではありません。イスラエルの民もそういうことを生きたのです。 O texto de Juízes, um dos livros mais assim escabrosos que você vai ler na Bíblia, as coisas mais escandalosas, e a Bíblia não esconde isso. Diz a razão por que eles viviam daquele jeito. Juízes 21, 25. 四式っていうのは本当にイスラエルの民が最も暗闇の中で生きたっていう時なのです。そこに四式の21章の25節にこう書いてあります。 Naqueles dias Israel não tinha rei. Cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. その頃イスラエルには王がなく、命名が自分の目に正しいと見えることを行っていた。 Os reformadores há 506 anos atrás também enfrentaram situações em que eles precisavam reforçar a verdade da palavra. そしてこの改革を起こした人たちも、またその時代にはまたこの御言葉に戻らないといけないという、努力をしなければいけませんでし Porque た。 nos dias deles também, cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. その当時もみんながそれぞれ自分の目に正しいと思うものをやっていたからで E す。 não tem sido assim hoje em dia. 今でもそうではありませんか？ Eu defino o que é verdade, eu defino o que é bom. 私が真実を決める。私が何がいいかを決める。 E se isso é uma verdade indiscutível, でそれがもう何も言えない真実だったら nós não temos o direito de questionar o que Hitler fez, porque ele achava que os outros não mereciam, só o povo, conforme as características ele entendia. 私たちがそういう考えを持っているのならば、私たちはヒトラーを否定することはできません。彼も自分が正しいと思っていたことをやっただけですから。 Cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos. 自分の目に正しいことをやっていた。 E os reformadores entenderam, nós precisamos voltar a um padrão que sustentou a igreja até agora. そして改革した人たちは、私たちはこの教会を支えていた土台に戻るべきだということを理解しました。 E por isso quero que a gente possa hoje, até o primeiro domingo de novembro, conversarmos sobre 5 pilares da fé cristã que foram trazidos de volta há 506 anos. そして今日から11月までに私たちはこの、その当時にまた御言葉に戻ったっていう土台を皆様と語りたいのです。 Nós precisamos de uma reforma na nossa igreja,
não nossa igreja aqui, mas nós precisamos de uma reforma na igreja como um todo e na nossa própria vida, todos os dias, voltando para a base. 私たちは教会としてまたそれぞれの人生では改心する必要があります。 Em primeiro lugar, nós vamos conversar só a Escritura. そして今日皆様と話したいのは御言葉だけというテーマです。 Está em latim. これはラテン語 Somente ラテン語 a です。 Escritura. ただ御言葉。 A defesa da suficiência. A palavra de Deus ela é suficiente. 御言葉だけで十分であるということ。 Mas só parênteses aqui. A Bíblia não vai responder todas as perguntas da sua vida. ですからだからといって聖書は皆様が持っているすべての疑問を答えるわけではありません。 A palavra de Deus não é um Google. Você coloca lá, trocar pneu. Como trocar pneu? E aparece lá. 御言葉はこのインターネットとは違って何か質問したらすぐに答えを出してくれるようなものではありません。 Mas a palavra de Deus como fonte de princípios para nos conduzir nas decisões e nas escolhas. でも御言葉は私たちが決心を取るための土台となるのです。 Pode não ter ciência. 確かにそういう、理科はないかもしれません。 Pode não ter livros. 本がないかもしれま Mas せん。 temos a palavra de Deus. でも御言葉があるので Nós す。 temos princípios. 私たちはそういう教えがあるの Porque です antes de haver ciência, antes de haver qualquer coisa, a palavra de Deus havia sido dada. E as pessoas a partir disso tomaram decisões na sua vida. すべてが与えられる前にもう私たちにはこの御言葉があったからです。 Por que só as escrituras? なぜ御言葉だけでしょうか。 Porque as escrituras são um padrão para a nossa vida. この御言葉は私たちの人生の模範でなければいけないからです。 Imagina, deixa eu pegar um exemplo aqui de alguém que trabalhou numa fábrica, o Gustavo trabalhando na fábrica da Volks ali, tinha padrões para seguir na linha onde ele trabalhava, no setor onde ele trabalhava. 例えばグスタブ兄弟は、ボークスワーゲンの、工場で働きました。その工場にはちゃんとそういう模範があったのです。 Imagina se ele fizesse, eu quero fazer um que não tenho vontade de fazer isso aqui hoje, vou fazer outra coisa. 今日はそういうやり方はしたくない。他のやり方ですると考えたらどうでしょ Primeiro う já か。 correu o risco de ser demitido, né? まず最初にクビにされますね。 E a outra razão é que ele ia bagunçar todo o processo. そして2番目には全てのプロセスがごちゃごちゃになってしまうからです。 Minha irmã trabalhou no Japão numa fábrica que fazia molde, fazia matriz, fazia molde de peça com areia prensada. A partir disso ele virava um modelo para fabricar outra peça. 姉は日本で働いた時に、そういう型を作る、車の部品の型を作る工場で働いていました。 A tarefa dela era pegar aquela peça que tinha um monte de pedaço sobrando e tirar a rebarba para que a peça ficasse certinha para a fabricação de outras peças. ですから彼女の仕事というのはその型に余っている部分を取るということでした。 Padrão. それが一つの模範です。 E quando a gente segue a referência, segue o padrão, o restante do processo corre bem. それに従うと後のプロセスは全てうまくいくのです。 E o primeiro lugar onde a Bíblia mostra que havia um padrão está no livro de Gênesis. でまず最初にそこに、Gênesis capítulo 3. 創世記の3章にそれが出てきます。 Gênesis capítulo 3 conta a história em que Adão e Eva tomam uma decisão com respeito a um padrão dado por Deus. そこにはアダムとエバが神様に、教えられたことに対して何をしたかというのが書いてあります。 E o Senhor ordenou, coma à vontade dos frutos de todas as árvores do jardim. Pode comer pitomba, pode comer jaca, pode comer o que for, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer desse fruto, certamente, ou com certeza, morrerá. 創世記の2章の16節と17節にこう書いてあります。神である主は人に命じて仰せられた。あなたはそのどの木からでも思いのまま食べてよい。しかし善悪の知識の木からは取って食べてはならない。それを取って食べるその時あなたは必ず死ぬ。 Havia um padrão. Pode comer de tudo, menos de uma árvore. ですか Uma ら única árvore. そこには一つの基準がありました。すべての木からは食べていいけど一つだけ食べてはいけない木があります。 Não deveria ser uma decisão difícil de ser tomada. それは本当に大変な決断ではありません。 Só não vai por esse caminho. Ah, Aí não. você pode escolher. この道だけは行ってはいけない。 Mas como se não fosse suficiente um padrão, eles recebem uma pergunta interessante.
その基準が十分でなければ、この、一つの面白い質問があります。Versículo 1 diz assim: Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim. 創世記の3章の一節にはこう書いてあります。あなた方はそののどんな木からも食べてはならないと神は本当に言われたのですか？ Olha que pergunta perigosa. 本当に危険な質問です。 Tem certeza, Gu? Foi isso que seu chefe mandou você fazer? 本当にそうでしょうか？あなたはそうするべきでしょうか？ E Eva responde: そして、エヴァは答えます。 Olha, Deus falou que a gente pode comer de todo fruto, mas a gente não deve comer, ainda acrescentou um pouquinho, né? E nem tocar nesse fruto, porque no dia que a gente comer, a gente vai morrer. でも、女は蛇に言った。私たちはそのにある木の実を食べてもよいのです。しかし、そのの中央にある木の実について神はあなた方はそれを食べてはならない。それに触れてもいけないと言われました。 E acontece hoje com respeito aos valores que Deus nos dá. そういうことが神様が与えてくださる価値観にも同じことが起こるので As す。 pessoas falam: será que é isso mesmo? 本当にそうでしょうかと疑問を持ち始 É めま menos す。 ofensivo do que dizer assim: não, está errado. いや、それは間違っているというよりももうちょっと軽いので É す。 semeada aquela duvidazinha. そういう疑問が心の中に入ってくる Será que ので tem que ser assim? す。そうでなければいけないの Não かし tem ら。 caminho alternativo para isso? 他の道がないのでしょう Eu não か。 tenho outras opções? 他に選べる道はないのでしょうか。 Foi isso mesmo que Deus disse. 本当に神様はそう言ったのでしょうか。 E qual é o problema そこで dessa fala? なぜその言葉には問題があるのか。 O problema é que existe distorção. そこにはちょっと歪んだものがあるからです。 Está dizendo, o que a pergunta da serpente, quando pensa em outras opções senão a que Deus deu, significa assim que não tem verdade absoluta. Não existe. 蛇がそういう質問をした時の問題というのは、そういう、なんていうのですかね、本当に固まった真実っていうのはないっていうことです。 Por isso, questões que não eram para ser discutidas, não que não possa ser, mas que deveria ser tão claro para as pessoas, viram motivo de discussão e até de polêmica. 本当にもうはっきりとしている言葉、はっきりとしている真実が、そのために多くの人たちはそのことについて言い合っているのです。 E Eva afirma: olha, nós podemos comer sim, só não podemos comer, porque senão Deus falou que ia acontecer isso. エヴァは言いました。いや、私たちは食べてもいいですよ。食べたら神様はこういうことが起こると言っていました。 E sabe o que a serpente falou? そこで蛇は何を言ったのでしょ É うか。 claro que vocês não morrerão. A serpente respondeu isso para ela. あなた方は決して死にません。 Ah, para com isso, estamos em século 21, você ainda pensa desse jeito atrasado? 私たちはもう21世紀にいるのだから、それはもう古い考え方ですよ。 A verdade absoluta sim. もう Há verdades relativas, mas a verdade absoluta sim. 確実な真実っていうのは確かにあります。 E Deus dá essa direção para a gente discernir o que é o que. そして神様はその真実を与えてくださるのは、私たちがどの道を行けばいいのかを選ぶためです。 A segunda razão é que essa distorção ela coloca o homem no centro e não Deus. そしてその2番目に歪んでいるということは、中心に神様ではなく私たちがいるからです。 Porque depois que a serpente diz assim, vocês não vão morrer. Sabe por quê? Deus não quer que vocês comam. Porque Ele sabe no dia que vocês comerem desse fruto, seus olhos vão se abrir e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. 創世記の3章の5節にはこの蛇が続けて言います。あなた方がそれを食べるその時、あなた方の目が開け、あなた方が神のようになり、善悪を知るようになることを神は知っているのです。 Nós somos incentivados, aliás, a nossa própria natureza diz que nós somos o centro do mundo. 私たちはいつでも自分が中心にいると思わされるの Se で as す。 coisas estão bem comigo, então está tudo bem. 私が、順調だったら全てがうまくいってい E るの num です。 país como o nosso Brasil, eu sou brasileiro também, tá? A lei de Gerson grita alto o tempo todo.
tire vantagem, tenha vantagem em todas as coisas. そしてブラジルの国では本当に全てのものにとっては自分が得しなさいというふうに言っているのです。 Nós não somos o centro do universo. 私たちは中心ではありません。 Ou como algumas mães dizem, o mundo não gira em torno do seu umbigo. そして皆様の全てが自分の周りに回っているわけではないのです。 Adão e Eva eles tinham um padrão para seguir, uma ordem clara. アダムとエバははっきりとした命令がありました。 E quando eles foram questionados, eles deveriam voltar. O que Deus disse e não o que eu enxergo. そして私たちがそういう疑問が、持たされた時には自分が何を持っているかではなく神様が何を言っているかということに戻らなければいけませんでした。 Eva escolheu confiar no que suas sensações, suas percepções traziam para ela. で、女性は結局自分が見て自分が感じたことを結局選びました。 Perceba, Eva tinha falado o que Deus falou. 皆さん気づいてください。彼女は神様が言ったことを言われました。 E quando ela é questionada, ela faz isso. そして、彼女が疑問を持たされたときに彼女はこういうことをします。 Primeiro recurso que ela recorreu, ao que ela vê. Ela viu que a árvore era linda. まず最初に自分が見たものによるのです。ここで6節にも書いてありますように、そこで女が見るとその木は誠に食べるのによく。 Visão. Segunda coisa, interpretação. Parecia delicioso. おいしそうに見えたのです。 E terceiro, tocou no desejo. Mexeu com o desejo. そして、自分の、願いがそこにあったの E です。 desejou a sabedoria que lhe daria. 賢くするというその木はいかに好ましかったですから、そういう賢くなりたいという Ela 願いがあった。 toma desse fruto e come そして結局その実を取って食べます。 e dá para o seu marido. それ以上にまたご主人さんにも与えます。 Mesmo sabendo que aquele fruto não poderia ser comido. その実を食べてはいけないということを知っていながら。 Confiar nos nossos próprios sentidos é um grande perigo. ですから私たちが自分の感情に、を信じるというのは本当に危ないことで Nós す。 precisamos confiar no princípio que Deus nos dá na palavra. É isso que nos traz segurança. 私たちが信じなければいけないのは神様が与えてくださる教えです。 Sentimentos são volúveis, 感情というのはすぐに変わります。 são tendenciosos. そしていつもどっちかに傾いているのです。 Por quê? Porque nós temos uma natureza caída. なぜかというと私たちは罪の人間ですから。 Ah, eu sinto que... 私はこういうことを感じている。 Olha, eu também sinto dor de barriga. 私もお腹が痛いのを感じます。 Nem tudo que eu sinto deve conduzir as minhas decisões. ですから私が感じることによって私たちは決断を取るべきではありません。 Jeremias 17:9 dá a razão porque a gente não deve confiar no que a gente interpreta, no que a gente vê, no que a gente sente. ですからこのエレミヤ書の17章の9節には私たちがこの感情によってはならないという理由が書いてあります。 O problema é que nossos sentimentos são enganosos, as nossas percepções são equivocadas. Não enxergamos o todo. 人の心は何よりも陰険でそれは治らない。誰がそれを知ることができようと。 A razão é que há caminhos que a pessoa considera corretos, mas acabam levando à estrada da morte. そして箴言の14章の12節にもこういうことが書いてあります。人の目にはまっすぐに見える道がある。その道の終わりは死の道である。 Não é que Deus não se importe com os nossos sentimentos, não é isso. だからといって神様は私たちの感情を無視しているわけではありません。 Deus sabe quando a gente está sofrendo, 神様は私たちが苦しんでいる時も知ってい Ele ます。 sabe quando a gente está frustrado, 神様は私たちががっかりしている Ele 時 sabe も quando a 知 gente ってい está ます。 triste, 悲しい時も知っています。 mas confiar no nosso coração é um grande perigo. でも私たちの心を信じるというのは本当に大きな危険です。 Os pescadores de plantão sabem o que é isso. 釣りをする人はこれが何か分かります。 Essa aqui é a pontinha de uma isca chamada sabiki. Isca artificial. これはサビキという、偽の餌の端っこについているものです。 E aí ele fica lá na água se mexendo assim, dá a impressão que é um monte de lulinha ali. E aí o peixe, lulinha, lulinha.
そしてそれを水に、浮かばせると、それはちっちゃい、イカのように見えて、それに気を取られて、魚は釣られます。 Literalmente morre pela boca. 確かにその口から取られてしまいます。 E é isso que a gente corre o risco quando a gente dá atenção ao coração mais do que o necessário, mais do que o devido. ですから私たちが本当に心に、自分がその心の声を聞くとそういうことが起こります。 O coração é mais enganoso que qualquer coisa e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? 人の心は何よりも陰険でそれは治らない。誰がそれを知ることができよう。 Quantas vezes a gente não tomou decisões baseadas no nosso coração e depois percebeu que era uma furada? 何回か私は自分たちの心によって決断をとって結局それが失敗だったということに気づいたことがあるでしょうか。 Ah, mas não aconteceu nada de tão ruim assim, pastor. でもそんなひどいことが起こらなかったですよ。 Foi a misericórdia de Deus que te preservou. それは神様の憐れみのおかげです。 Coração enganoso. 心は陰険です。 O nosso coração é enganoso. 私たちの心は陰険です。 Para o cristão, há um só Senhor a quem ele deve obediência. クリスチャンにとって私たちは唯一従わないといけない人がい É ます。 Cristo. それはイエス・キリスト Ele です。 sabe o que nós necessitamos. イエス・キリストは私たちが何が必要かということを Ele よ não, く知っています。 ele não quer nos prender e nos tornar escravos, pelo contrário. イエス・キリストは私たちを奴隷としたいわけではありません。 Mas nos libertar de nós mesmos que fazemos escolhas equivocadas. イエス様は私たち自身から解放したいのです。なぜかと言いますと、私たちは間違った決 Como 断 Eva を取ります fez. から。エヴァがしたように。 Uma pessoa falou assim, pastor, se Adão e Eva estiverem lá no céu, eu vou conversar com eles? Muito sério. いろんな人たちは先生、もしアダムとエヴァが天国にいたら私はもう真剣に彼らと話しますと。 Olha o que eu tenho que passar por causa deles. 彼らのせいで私はこういう目にあった。 Não, fica calmo que lá no céu você não vai ter a saída toda não, você vai estar curado disso 皆 também. さん、天国に行ったらそういう怒りはありませんから、気をつけその心配しなくてもいいのです。 Mas quantas escolhas que outros fizeram por seguir o seu coração afetaram diretamente a nossa vida? ですから何人かが自分の心の声を聞いたために私たちがその害を受けてし Nós まったの precisamos です。 ouvir Deus falando na palavra. ですから私たちはこの御言葉を通して神様の声を聞くべき Ah, で pastor, o す。 que eu faço com meus sentimentos? で、私の感情をどうするべきか Eu。tenho medo, eu tenho raiva, eu tenho vergonha, eu tenho um monte de coisa. 私は恐れもあるし、怒りもあるし、恥ずかしさもあるし、 Eu submeto tudo isso ao que Deus diz na palavra. 私は全てそれを神様が御言葉を通して語っている言葉に委ねま Se す。 eu tenho medo, eu vou lembrar o que a palavra de Deus diz, que Ele nunca me abandonaria. 私が恐れているときは神様が絶対に私たちを手放さないという言葉を信じま Que Ele é す。 socorro presente em todo momento de aflição. いつでも私たちが苦しんでいるときに助けてくださる神様なのです。 Quando eu estiver na dúvida, eu vou confiar que Ele é o meu farol, Ele é a minha direção. A Tua palavra é luz para o meu caminho. 私が疑問を持ったときにはこの御言葉こそが私を導いてくださる光だということを信じます。 Lutero e os demais reformadores, eles tinham algo em comum. A menos que eu possa ser refutado e convencido pelo testemunho da Escritura e por claros argumentos, não posso e não me retratarei, pois é inseguro e perigoso fazer algo contra a consciência. Que Deus me ajude. ルテロとか他の改心した人たちが言ったことは、私はこの御言葉によって御言葉の証によってそういうことを事実を見せられたら、私は何も危ないことをすることはできません。本当に神様が私を助けてくださいますように。 Não é uma questão de rebeldia, gente. それは反抗することではありません。 É uma questão de escolher entre o que eu creio ser a verdade e as outras coisas. それは私が本当に何が正しいかということを選ぶのです。 Eu não vou ficar enfrentando e batendo de frente com todo mundo, porque para mim isso aqui é isso e ponto final. ですから私はみんなと、いやこれが正しいからみんなと喧嘩するわけではありません。 Mas eu não vou deixar que a minha vida seja conduzida pelos meus sentimentos. でも自分の感情によって自分の人生を揺さぶることはできません。
Em segundo lugar, por que só as Escrituras? Porque as Escrituras servem como instrumento de transformação e preservação da minha vida. で、なぜ御言葉だけでしょうか。御言葉だけが私の人生を変えてくださり、私の人生を守ってくださるからです。Na sua última oração pelos discípulos e com os discípulos foi essa: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. そしてイエス・キリストがこのお祈りされた時に、ヨハネの17章の17節で、真理によって彼らを清め、分かってください。あなたの御言葉は真理ですと書いてあります。 A palavra de Deus é o instrumento que Deus usa para moldar a minha vida para aquilo que deve ser. 御言葉だけが私の人生を本当にそういうあるべき人生に変えてくださるのです。 A tua palavra é a verdade. あなたの御言葉が真理です。 O próprio apóstolo Paulo, em suas recomendações para Timóteo, ele fala assim: usa a palavra de Deus para que você tenha um padrão, uma bússola para a sua vida e para a vida daqueles que você cuida. そしてパウロがテモテにも、そういう助言を与えた時に、この御言葉を通して語りなさいと、この御言葉があなたの人生の方向を与えてくださるからです。 Por quê? なぜでしょうか。 No começo do capítulo 3 ele diz: saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis. ここにも第2テモテの3章の1節に迎えていますように、終わりの日には困難な時代がやってくると。 Paulo está falando isso há quase 2000 anos atrás. これは2000年前に語られたことで Mas す。 veja se não é o que a gente vive hoje. でも今そういうことを生きていませんか。 Versículo 2: 2節 Porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro, serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão seus pais e serão ingratas e profanas. 第2テモテの3章の2節、その時に人々は自分を愛する者、金を愛する者、大言相互する者、不尊な者、神を汚す者、良心に従わない者、感謝することを知らない者、汚れた者になる。 Não terão afeição nem perdoarão, caluniarão outros e não terão autocontrole, serão cruéis e odiarão o que é bom, trairão os amigos, serão imprudentes, cheios de si e amarão prazeres em vez de amar a Deus. 情け知らずの者、和解しない者、そ知る者、節制のない者、粗暴な者、善意を好まない者になり、裏切る者、向こう水な者、慢心する者、神よりも快楽を愛する者になり。 Como é que a gente sobrevive no mundo desse? そういう世の中で私たちはどうやって生き延びることができますか？ E não é aquele discurso: se você não pode vencê-los, una-se a eles. Isso não funciona com respeito à vida com Deus. だからといって多くの人たちはそういう人たちと戦うことができなかったら、そういう人たちと同じようにしましょう。でもそれは、真実ではありません。 Porque não é uma questão de democracia decidir a respeito sobre princípios, sobre verdade, sobre certo e errado. 真実、また何が正しいか何が間違っているかということを私たちは選ぶことができませ A ん。 lei está aí, de fato tem que existir a lei. 立法はあるのです。 Mas quando o que as pessoas dizem, que a cultura impõe, contraria o que Deus disse na palavra, o cristão precisa ter a postura de se posicionar a favor de Cristo. ですから今の時代の人たちがそう言ってる、またこの社会が言っている、だからといってそれが正しいというわけではありません。私たちはクリスチャンとしてこの御言葉に立つべき Vai で ter す。 oposição? Vai ter. 確かに反対する者はいます。 Por exemplo, 例えば a nossa vizinha Argentina, a Alemanha, Canadá, vários países no mundo aprovaram o aborto como algo legalizado. 私たちの隣の国々、アルゼンチンとかカナダとかはこの流産をすることを認めました。 É um tema delicado? Muito delicado. 本当にややこしいテーマです。 Envolve sofrimento? Muito sofrimento. 確かに多くの苦しみがあります。 E se você se posicionar contra, você vai ser hostilizado, você vai ter oposição. でもし皆様がそれに反対したら誰かに文句言われます。 Posicionar-se a favor de Cristo, da palavra de Deus, trará oposição sim. A gente não pode esconder a verdade. Bom, os primeiros reformadores sofreram isso. 確かに私たちはこの、真実というのは、真実を語るときに反対されます。改心した人たちもそういう目に遭いました。 E Paulo vai dizer, por quê? É instrumento de transformação e preservação.
Paulo diz: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem aprendeu. そしてパウロはテモテになぜ御言葉にとどまらなければいけないかという理由を言います。14節。けれどもあなたは学んで確信したところにとどまっていなさい。あなたは自分がどの人たちからそれを学んだかを知っております。 Permaneça. とどまりなさい。 A cultura japonesa sobreviveu fora do Japão porque os que levaram consigo a cultura, eles conservaram aquilo. このブラジル、日本以外にその日本人たちがその文化を守ることができたのはそれを心に留めた。 Porque eles sabiam quem eles eram. 彼らは自分たちが誰であるかをよく知ってい Era a る。 identidade deles. 彼らの、個性でした。 Então mantiveram as festas, as comemorações, porque era a identidade deles. ですから日本人たちはそういうお祭りや、そういう行事を守りました。 Mas um povo que não sabe quem ele é e o que é importante, ele assimila tudo que coloca para frente. で Na も frente dele. 自分が誰であるかということをはっきりとわからない人は外側から来た情報を全て受け入れてしまい Paulo ま está す。 falando, permaneça nas coisas que você aprendeu. ですから使徒パウロはテモテにあなたは学んだことにとどまり E な não さ só いと。 aprendeu, mas das quais tem convicção, a certeza que não abre mão. ですからそれだけではなく確信を持つっていうことです。 A palavra de Deus, ela é âncora, que nos mantém sóbrios e seguros em meio ao caos de um mundo desordenado. 御言葉はこういうごちゃごちゃした世の中で私たちを支えてくださるしっかりとしたものなのです。 O mundo fala tanto em liberdade de expressão, この世の中はもう私たちは自由に表現できるというふうに言われます。 mas vive escravo do que os outros pensam. でも相手が考えることにとどまっています。 Meu corpo, minhas regras. 私の体、私のやり方。 Mas ficar dependendo da aprovação de outras pessoas. De mo- E tem que ficar provando o tempo todo. 他の人に受け入れられることを求めています。 Lutero e os demais reformadores, como Paulo, também tinham clareza de que eles não eram imunes ao erro. Nós não somos perfeitos. Nós cristãos não somos perfeitos. ルテロと Somos ま longe. た改心した人たちは自分たちは完璧な人間じゃないということをよく知っていま E a し única た。 forma de a gente não repetir os erros passados é olhando para a palavra de Deus, para a Escritura. そしてその昔に戻らないためには何しなければいけないか、それはただ御言葉を見ることです。 A palavra de Deus. John Wesley, isso no século XVIII, ele disse: o que uma geração tolera, a próxima irá abraçar. ジョン・ウェズリーという方は17世紀に生きた方ですけど、彼が言いましたのはこの、あるものを一つの世代が受け入れ、それをなんていうのですかね、ちょっといいなと思ったら次の世代がそれを身につけるのです。 Por isso a gente precisa correr para a palavra, porque, em primeiro lugar, elas são capazes de tornar sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. ですから私たちが御言葉に戻らなければいけないというのは、聖書はあなたに知恵を与えてキリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができるのです。 Salvação para a eternidade, mas como salvação nessa vida ainda. 永遠の救いですけど、この人生での救いでもあります。 E quando é que isso começa? でそれがいつ始まるのでしょうか。 Começa cedo, de pequeno. これは小さい時から。 Por isso a gente precisa ensinar as coisas certas de pequeno. ですから私たちは子供がまだ幼い時から、教えないといけません。 Querer corrigir depois, quando já é adolescente, quando já é jovem, pode ser tarde demais. 私たちがそれが成長してから直そうとしたらちょっと遅いのかもしれません。 A palavra de Deus nos torna sábios. ですからこの御言葉は私たちに知恵を与えてくださいます。 Porque Deus nos ama. 神様は私たちを愛してくださっているからです。 Vocês que já são pais, deixa eu começar pelos filhos. Vocês são filhos e ainda não são pais? Já ouviram muito assim, faz isso. Aí você, na sua cabeça você pensa, isso é coisa da sua época. Você fazia assim. 子供である人たちに聞きます。皆さんはもうこれをしなさいと言われた時には、いやこれはもうね古いからもうしないと思ったことありますか？ Quando eu fizer vai ser diferente. 私がしたら違うやり方でする。 Aí quando você vira pai e mãe, でそして自分が親になると、 tinha razão.
確かにその通りだった。 Não em tudo. 確かに全てのことではありません。 A gente acha que sabe. 私たちは知っていると思いま Tem hora que a す。 gente tem que calçar os chinelos dos nossos pais e ver o que é. でも時には私たちは親の立場に立って何であるかということを見なければい Mas け a ま gente せ não ん。 precisa dar com a cara no muro para aprender que o muro é mais duro que o nosso rosto. ですから私たちはそれが危険だということをその目にあってから分からなくて Deus も nos いいの instrui で com す。 sabedoria. 神様はこの知恵を持って私たちに教えてくださいます。 É útil para o ensino. そしてこの御言葉は教えるためにもいいのです。 E ensino significa repreender, significa direcionar, corrigir. で教えるっていうのは確かにそれを叱ったりそれを教育するという意味もあります。 Serve para instruir. で Com um propósito. 一つの目的があって教えるので Para す。 que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. それは神の人が全ての良い働きのためにふさわしい十分に整えられたものとなるためです。 Você pode corrigir o seu filho quando ele errar. 確かに子供が間違った時に、しつけることができま Pode す。 apontar os erros そ do que し ele て fez. その間違いを見せてもいいの Mas で se não す。 ensinar o certo, ele não vai saber fazer. でも正しい道を教えなければそれをしません。 Precisa ser ensinado. ですからそれを教えないといけませ Você ん。 e eu também precisamos ser ensinados. 私たちも教えられないといけません。 Assim como o farol aceso é a certeza do marinheiro de que não irá se chocar com as rochas, as escrituras também são a proteção em dias de tempestade. そしてこの灯台が、この船が岩とかにぶつからないためにあるように、この御言葉は私たちの人生では嵐の中で守ってくださるものです。 A gente talvez não tenha essa realidade de um farol avisando os navios, mas existe o controlador de voo lá na torre da aeronáutica dizendo: a rota é essa aqui. 確かに私たちにはそういう灯台がないかもしれませんけど、飛行場にはその飛行機がどこを飛んでいるかという人をコントロールする人がいます。 O piloto precisa confiar no controlador de voo. それをパイロットはそのコントロールする人を信じなければいけませ Porque ん。 muitas vezes a frente do avião está cheia de nuvens e ele não consegue enxergar. なぜかと言いますと、この窓からはもう雲しか見えないからです。 Ele precisa confiar no controlador de voo. ですから、そういうコントロールする人を信じなければいけませ Você ん。 e eu precisamos confiar no nosso controlador de voo. そして私たちも私たちの人生をコントロールする方を信じるべきです。 Ah, mas eu não entendo, pastor. でも先生、私は理解しません。 A gente não tem que entender todas as coisas. 私は全てを理解する必要はありません。 Nós precisamos confiar no que Deus diz. 私たちはただ神様が言われたことを信じるべきです。 Use a razão para ler a Bíblia. ですから理性を持ってこの聖書を読みましょう。 Mas se Deus nos instruiu para uma direção, não estou entendendo, mas foi Deus quem disse. Eu vou obedecer. Não por medo, mas porque eu confio naquele que me instruiu. ですからもし神様が皆様がわからないような道に導いているのならば、それに従いましょう。恐れているかではなく、神様が何が最も良いかを知っているからです。 Está em dúvida? 何か疑問がありますか？ Vá para a palavra. 御言葉に戻りましょ Está う。 com medo? Vá para a palavra. 恐れていますか？御言葉に戻りましょ Está う。 cansado? Vá para a palavra. 疲れていますか？御言 Deus 葉に tem 戻りましょう。 remédio para tudo, todos os sintomas que a gente lida. Todos 神 os 様 dias. は全てを私たちが問うていることに対してそういう解決があるの E です。 acredite, Deus fala. そして信じてください。神様は語ってくださいます。 A questão é, estamos ouvindo? 問題は私たちがそれを聞いているかどうかです。 Vamos ouvir a Deus. ですからぜひ皆さん今日神様の声を聞いてください。 Vamos orar. お祈りしま Pai, す。 quero te agradecer, 主よ、本当に感謝しま porque a す。 tua palavra nos traz proteção, 神様の御言葉は私たちを守ってくださるからです。 nos ajuda a enxergar o que nós sozinhos não enxergamos. 私たちが一人で見ることができないものを助けてくれます。 A tua palavra afasta o medo da nossa vida. そして御言葉は私たちの心から恐れを遠ざけてくださいます。 A tua palavra nos dá segurança, あなたの御言葉は私たちに安定をもたらせます。 porque foi o Senhor que nos deu a tua palavra. 神様があなたの御言葉、この御言葉を与えてくださったから
nosso próprio bem, 私たちのために、 para a glória do Senhor, そして神様の栄光のために、 para que a gente seja quem nós fomos chamados para ser. 私たちが本当に招かれるものとなるために、 Oramos em nome de Cristo. イエス・キリストの皆によってお祈りします。